E aí, malucos e malucas, vamos para a segunda parte do programa Deu Merda com o Eduardo Marinho. A gente não gosta de falar live não, porque é uma palavra estadunidense e a gente é meio contrário com essas apropriações. Por isso que a gente tentou traduzir para outro nome. É Programa Deu Merda, editora Merda na Mão, e a gente tá com a campanha no Catarse para publicar os impublicáveis. A gente está com essa proposta de publicar autores sem cobrar do artista, tanto poetas, quadrinistas, escritores em geral. E a gente está com esse processo, essa luta e essa busca de estar valorizando a periferia. Tem muita gente na periferia com trabalho foda, mas não tem espaço. E a gente vai continuar agora com o Eduardo Marinho nesse segunda parte do bate-papo. Depois a gente posta no Instagram e também no canal no YouTube. Viagem, esse papo. Está entrando. Quem quiser também mandar pergunta aí, tiver alguma coisa para perguntar, alguma ideia, fica à vontade, galera. Do Instagram, é só clicar que vocês vão ter acesso. O Eduardo caiu aqui, mas ele já vai estar entrando aqui agora para trocar essa ideia. Estamos aí novamente para mais uma parte. Pois é, mano, eu estava falando na primeira parte sobre um trabalho que você fazia com o Fábio, que é outro mano aqui da editora, e que você falou que tá doido para fazer a nova edição, né? O Zine Pensar, que eu acho muito interessante que vocês colocam pensar com C cedilha e acento no ar, né? Ou seja, já é uma substantivo. provocação. Não, pode crer. E esse Zine, ele tem toda essa vibe que você e o Fábio têm de crítica social, misturando com texto e tal. E eu queria que você falasse tanto do Zine Pensar, que você produz com o Fábio, e também do Cine Garage, que você fazia aí na tua casa toda semana, colocando filmes e discussão. E como é que era? Se a galera ia, frequentava, como é que chegava até aí? Era muito variado, mano. Às vezes vinha bastante gente, às vezes vinha pouca. Mas sempre vinha alguém, velho. E a gente passava filmes que não passam na mídia, né? A gente passava filmes esclarecedores sobre a sociedade. Não entendi. Qual que era o impulso, a ideia de fazer esse cine, por exemplo? Qual que era o objetivo? Essa reflexão. Mostrar o que a gente vê da sociedade. Mostrar o que não é visto. Mostrar, pelo menos para algumas pessoas, a quem se dispusesse, tentar desvendar a realidade. Mostrar os enganos que a gente tem cotidianos na vida. Eu vejo tanta vida se acabando, mano. Tanta vida chegando na velhice, assim, com aquela sensação de vazio, sabe? De ter vivido em vão. O sentimento de ter sido enganado e ser tarde para fazer uma outra vida. Então, fica uma coisa meio compulsiva, sabe? Eu estou refletindo na sociedade e eu quero causar reflexão também. Não em busca de conscientizar as massas, em busca de sentir realização pessoal em participar desse coletivo, entendeu? Atingir alguém. Há muito tempo que eu desci dessa ilusão de mudar o mundo, porque o mundo muda sem precisar de ninguém, né? O mundo está em mutação permanente há 4 bilhões de anos e não para. Mas em escolher a minha participação, essa é a questão que eu faço. Eu quero escolher a minha participação. Eu não quero participar como eu sou induzido, como eu sou cobrado, como eu sou empurrado, como eu sou ameaçado para ser. Isso eu não quero. Eu quero uma realização verdadeira. E eu só encontrei essa realização, esse gosto em estar vivo, que é uma coisa que eu dizia também, eu quero gostar de estar vivo. Eu não estou gostando. Então eu só gostei de estar vivo quando eu comecei a descarar a sociedade no meu trabalho. Falar o que me incomoda, falar o que eu estou vendo, o que eu estou sentindo. Com bastante tempo, que eu fui, muitos anos depois, eu fui perceber que isso tinha utilidade coletiva, porque as pessoas iam me agradecer. E aí isso me realizou duplamente.
Já me realizava por eu dizer no meu trabalho o que eu quero. Não via nenhum editor proibir o que eu estava dizendo. Essa é a grande vantagem do Zine. Você escreve o que você bem entende. E o Zine é uma coisa, tem muito a ver com compulsão, velho. O cara precisa se comunicar. Tem gente que é assim, precisa se comunicar. Precisa falar com o coletivo. Isso, vai no papel. E faz do jeito que for, do jeito que for, do que vier. Tira xerox, dobra, grampeia ou não, e leva ao público, e solta no mundo. É uma forma de realização pessoal. E isso eu fazia... Não, o Zine foi uma extensão desse trabalho, porque eu fiz isso em tudo que eu fiz. Em brochinho, em pulseira, eu escrevia palavras, em camisa, em boné, em chaveiro. Eu botava meu pensamento, e pensamentos que concordavam com o meu, denunciando a falcatrua social, revelando a possibilidade de você se realizar, mas contando com a condenação da sociedade. Denunciando que a sociedade vai te privilegiar, vai te respeitar os direitos, desde que você fique na gaiola. Se você tiver a ousadia de querer bater suas asas, acabou a proteção, meu irmão. Você está exposto aos predadores. A própria sociedade vai se tornar predadora para você. Acabou a proteção, acabou o respeito, acabou os direitos, acabou a consideração. Ou você se enquadra, ou você vai ser um pária, um inimigo, um marginalizado, um perseguido, um mal visto. Só que para a sociedade te respeitar, além de você estar prisioneiro das gaiolas, você tem que violar sua consciência. Você tem que massacrar seus sentimentos. Mas aí o que a sociedade te recomenda? Toma um antidepressivo, meu filho, volta para a fila. Não sai do enquadramento não, que é muito perigoso. E para mim, perigoso, mano, é chegar no fim da vida com a sensação de ter vivido em vão. E dessa sensação, eu já estou livre há muito tempo, mano. Pode vir o fim da vida aí, que eu sinto que minha vida não foi em vão. Eu dou utilidade a ela, mas a utilidade que satisfaz a minha consciência, não as imposições sociais. Para satisfazer as imposições sociais, eu vou ter que violar minha consciência. Eu vou ter que ser indiferente com a injustiça que eu vejo do meu lado. Com o sofrimento de milhões de pessoas. Ou seja, eu vou ter que não ter sentimento, eu vou ter que não ter solidariedade. A sociedade me cobra a perversidade que é da natureza dela. A perversidade é da natureza da sociedade, dominada por um punhado de privilegiados podres de ricos, que fazem a ideologia social, que criam os valores que se impõem, que bota a gente para cobrar uns dos outros, que faz o pai e a mãe te exigirem enquadramento. Os amigos te exigem enquadramento. E faz as pessoas te marginalizarem se você não se enquadrar. A armação é preparada para ser assim. E eu só tenho prazer em estar vivo denunciando isso. Mano. O preconceito veio para a minha vida e foi muito bem-vindo, porque era a sinceridade social se manifestando. É que nem ser elogiado na Globo, mano. Se eu for elogiado na Globo, eu vou desconfiar que eu estou fazendo alguma coisa errada, velho. Tem alguma coisa errada comigo. A Globo é inimiga da população, a Globo é antissocial, a Globo é a maior mentirosa em território nacional. Ela é feita para desviar mentalidades, para superficializar mentalidades, é feita para criar valores falsos. É feita para criminalizar qualquer movimento que vá em direção à sociedade justa, harmônica. Olha aí o MST, uma produtora de alimento orgânico, saudável do Brasil. Olha como é que a mídia trata, como um bando de bandido. Porque não está de acordo com as imposições sociais, porque quem domina são as empresas da transgenia, dos venenos, dos fertilizantes, dos agrotóxicos. Esses que dominam a mídia, as comunicações, é o poder econômico-financeiro. Então, todos os movimentos que são humanos, sinceros, preocupados com o ser humano, que tem no ser humano o seu foco de importância, são marginalizados. O sistema de informações tem infiltração, velho, para ver o que o MST anda fazendo. Eles se infiltram no MST. Tratam o MST como subversivo, ou seja, nós estamos numa sociedade onde ser humano é ser subversivo. Então, para eu ter paz de espírito, eu preciso ser subversivo, mano. Para poder preservar a minha humanidade. Porque ninguém está aqui para ficar, não. Está todo mundo aqui de passagem. E quando terminar a minha passagem, eu quero comemorar a minha vida. E não lamentar. Que é o que muita gente acaba fazendo. Pois é, cara. A gente sabe que na periferia ela sempre sofreu esse processo de violência. Tá? Muitas pessoas de outras camadas, que não é da periferia mesmo e tal, tá vendo com muito temor esse momento que a gente tá vivendo, né, de autoritarismo e tal. Mas a periferia sempre viveu isso, cara. Não mudou nada.
O que acontece Não. agora é que as máscaras caíram e as pessoas não têm mais vergonha de falar que o é preto, que é pobre e tal. E tá vivendo um momento terrível nesse sentido, apesar que a periferia sempre viveu isso, mas agora está se intensificando porque a gente está legitimado por um governo totalmente antipobre, eugenista, e você fala que a humanidade está caminhando num processo de humanização, de evolução e tal, e a gente vê o contrário, né? Eu que sou um pessimista nesse sentido, ou o Fábio, né, que a gente tem essa caminhada, nessa jornada de estar do lado da periferia, porque a gente é periferia, né, a gente não se cala e a gente também não se desanima na produção e na divulgação de diálogo, de trocar ideia, de fortalecer a cena, mas a gente está vendo um momento assim de barbárie total. E barbárie que já existia, mas agora legitimada, cara. Como é que você vê isso, já que você fala que a gente está caminhando para um processo de evolução, sendo que na prática a gente vê isso e muitas pessoas falam da pandemia, que a pandemia vai solidarizar as pessoas, que as pessoas vão ficar mais humanas, mais unidas, mas a gente vê na prática ao contrário, é chacina, morte, e umas coisas assim bizarras que você, se você ficar observando muito, você adoece, cara. Eu conheço gente que tá adoecendo, gente se matando. Eu conheço um músico que você matou há poucos dias atrás. E muita gente adoecendo nesse momento. O que você pode falar sobre isso e sobre essa evolução que muita gente não está enxergando dessa maneira? Principalmente a periferia, né? Na periferia é mais difícil porque você não tem acesso à instrução, você tem uma vida super difícil, você precisa trabalhar pra cacete para viver, entendeu? Com a sabotagem na informação das escolas. Então, realmente é mais difícil você perceber objetivamente o que está acontecendo. Intuitivamente você percebe que está acontecendo a mesma coisa de sempre, velho. Sempre, operações policiais matam, sempre foi dominado pelo poder econômico financeiro. Eu acho que o que está acontecendo é que está se descarando isso. Eu sempre falei, velho, que os governantes são fantoches, que os poderes estão atrás, escondidos atrás dos governantes. São os que bancam os governantes. Né? No governo do PT, do governo Lula, por exemplo, os mandantes continuaram mandando. Eu duvido que a índole do Lula permitisse que ele fizesse Belo Monte, por exemplo. Duvido, mano. Que foi uma catástrofe social. Vai ver lá, a cidade mais violenta da Amazônia. A miséria aumentou, a criminalidade detonou a cidade. Sem falar dos crimes que as próprias empresas construtoras que financiaram a campanha do PT estavam detonando com os funcionários. Nordestino pobre, velho, é um bicho resistente pra caralho. Os caras fazerem uma rebelião no refeitório é porque a comida tá podre. Eles fazerem rebelião no dormitório é porque tá cheio de percevejo, pulga, doença, sarna. Saca? Então a empresa estava de sacanagem lá. E quem é que foi defender a empresa e atacar os empregados que se rebelavam dentro da área da construção, em área particular? A Guarda Nacional, velho. O Estado. Foi durante o governo Lula que veio a Copa e as Olimpíadas. E 250 mil famílias foram expulsas das suas casas para beneficiar construtores, empresários, grandes empresários, para fazer as obras. 250 mil famílias, velho. Ou seja, mesmo no governo do PT, que teve uma certa atenção com a parte mais pobre, o cumprimento das ordens dos donos não deixava de ser feita, mano. Quem manda é o banqueiro. E o PT sabe muito bem disso. E se mancomunou com isso. Entendeu? Sempre teve ali. Agora o que houve é que essas aberturas para pobre universidade, essa gente que ganhou abrigo, esses pobres que estão comendo mais, estão induzidos pelo massacre ideológico. Mas dentro deles estão as exceções, que são exceções fortíssimas vivencialmente pelas dificuldades com que vivem, e que realmente podem ameaçar o sistema. Eu nunca vi tanto cursinho pré-vestibular comunitário em favela. Isso não existia 20 anos atrás. Né? Você falar de um cursinho pré-vestibular dentro de uma favela, não existia. Agora existe. Entrei em Acari há 1 ano, 2 atrás, e o cara falou comigo, pô, Edu, ainda bem que tu chegou, velho. A favela é muito alienada. Pô, vamos trocar uma ideia mais profunda aqui. Falei, velho, tempos atrás, nenhuma favela encontrava... Eu entrava em um montão de favela, sempre de periferia, e não encontrava ninguém reclamando de alienação. Não encontrava ninguém falando de tomar consciência. O fato de existir grupos assim nas periferias é um sinal dos tempos.
É preciso prestar atenção nos novos que estão chegando, porque entre eles está vindo muito contestador também. É preciso alimentar essa rebeldia dos mais novos, mas direcionar e não deixar ir para a revolta. Tem que tomar consciência, tomar lucidez e saber o que escolher na vida. Eu acho que o objetivo deveria ser a criação de autonomia, a quebra da dependência das periferias. Tem que criar autonomia alimentar, medicinal, no que for possível. Construtores, cooperativas, começar a criar autonomia existencial. Porque a sociedade se baseia no controle, na dependência, na criação de dependência. São grandes empresas centralizadas que distribuem nos locais. Em Del Castilho, que era um bairro essencialmente comercial, se instalou uma dessas lojas mundiais, Marlin, Leroy, Merlin, sei lá que porra. Ele fechou o comércio inteiro. Uma vez eu fui lá comprar uma tinta. Quem encontrei no setor de tinta? O dono de uma loja de tinta que tinha em Del Castilho. Ele faliu e deu sorte de arrumar um emprego para vender tinta, que era a área dele, dentro de um supermercado enorme. Eles destroem o comércio local. É preciso investimento no comércio local. É preciso fazer o que Maricá está fazendo e não está sendo divulgado. Tem até uma moeda municipal lá chamada Bumbuca. A prefeitura complementa o auxílio federal com o auxílio Mumbuca, velho. E as lojas da cidade aceitam o Mumbuca. Um Mumbuca vale R$1. Sacou? É uma cidade que tem transporte coletivo gratuito, bancado pela prefeitura. Ninguém fala. Ninguém fala. É o tal do Quaquá que está lá. Vários investimentos. Tem um hospital lá que foi inaugurado há pouco tempo, apressadamente por causa da Covid, mas o hospital é gabarito, eu passei na frente. O Hospital Municipal Ernesto Che Guevara. Quer dizer, é aquela coisa assumidamente de esquerda, que vai chamar a sabotagem institucional da própria cidade, do próprio município, que vai juntar as elites regionais para derrubar esse pequeno grupo lá de dentro, para voltar a colocar os mesmos cúmplices de sempre da política tradicional. Quando eu te conheci, eu era um revoltado. E quando você é apenas um revoltado, você não consegue mexer com estrutura nenhuma. Porque você fica na revolta, você erra o foco, porque você acha que o foco é a política, o político. E eu gastava muita energia à toa nesse sentido. Quando eu te conheci e entendi que tinha um sistema, um poder que financiava a política, começou a mudar um pouco a minha percepção e eu deixei de ser revoltado para ser um cara com indignação. Porque a indignação, ela propõe reflexões. A revolta propõe raiva e até adoece a sua psique, a sua mente, né? Propõe E como que a gente pode... destruição. E como é que a gente pode, então, para quem está assistindo aí, como a gente pode não se revoltar mesmo com essa injustiça, porque se você vê uma pessoa em situação de rua, eu não gosto muito da palavra mendigo, eu acho que são adjetivos preconceituosos, né? Mas são crimes sociais. E quando você vê um crime social, a primeira reação, quando você não tem essa ideia de quem comanda, de quem manipula, você tem revolta e você adoece, você quer xingar a polícia, você até entra numa zona de perigo, né, cara? E a indignação ela é mais inteligente, ela é mais safa, ela é mais malandra, né? E como é que a gente pode, então, não se revoltar e transformar essa revolta em indignação? Velho, primeiro que eu acho assim, falta de informação ou falta de inteligência você ir confrontar com um aparelho que foi construído para esse confronto. O Estado é uma colmeia de abelha, velho. Você ataca uma abelha, velho, vem um enxame todo em cima de você. Não adianta você brigar com o Estado, ele vai te criminalizar. O sistema jurídico vai te botar na cadeia. E a mídia vai te apresentar como um perigo social. Então, não é inteligente. Inclusive, eu acho uma sacanagem você convocar manifestações para pessoas irem tomar porrada de polícia e receber gás lacrimogêneo pela cara. Eu acho que não é por aí, mano. Mudança de atitudes vem de mudança de valores. Mudança de atitudes mudam o mundo. Foi quando eu me senti
incapaz de mudar o mundo como eu gostaria, eu mudei a minha vida. Porque eu falei, pô, não posso mudar a sociedade, né? Mas a minha vida eu posso. E depois eu percebi, pô, velho, da coletividade, eu sou a minha parte. A parte da coletividade que me compete sou eu mesmo. O meu indivíduo é parte da coletividade. E eu sou a única parte da coletividade que eu tenho total poder de mudança, de determinação, de escolha. Eu não posso escolher pela sociedade, posso escolher por mim. Em princípio, eu escolho por mim, mas secundariamente eu escolho pela sociedade. Porque eu participo da sociedade de uma outra maneira, não da maneira programada. Desde que eu escolho diferente, eu passo a ser um diferente. E como diferente, eu passo a ser, vamos dizer assim, um foco de observação. Alguns vão ter preconceito, vão ter raiva, vão ter rejeição? Vão. Outros vão me observar com interesse. A minha intenção não é ser exemplo. A minha intenção é assumir a minha impotência diante da totalidade social e a minha potência diante da minha individualidade dentro dessa realidade social. Quando eu mudei a minha vida, o mundo mudou, velho. O meu mundo mudou. A minha relação com o mundo mudou. Mudaram as pessoas. Mudaram as perspectivas, os pontos de vista. Mudaram, velho. E você vê muito melhor qualquer coisa se você mudar de ponto de vista. Você olha a coisa de um lado, vê uma coisa. Você olha do outro lado, é outra coisa. Você olha de cima, você olha de baixo. Quanto mais ponto de vista você tiver, melhor você vai enxergar a realidade. Então, mudando de ponto de vista e usar a imaginação para se colocar no ponto de vista do outro, aquele que você ainda não viveu. Mas você tem imaginação e sensibilidade para se colocar no lugar do outro. E observar a mesma realidade de diversos ângulos. Mudando o mundo, mudando a minha atitude, mudando o meu comportamento, e incidiu tudo no meu trabalho. E o meu trabalho, velho, já está espalhado pelo mundo há mais de 40 anos. A partir de brochinho, adesivo, imã, camiseta, tudo que eu fiz, quadro para a parede, está espalhado pelo mundo. E é essa mudança que eu fiz na minha vida, e essa mudança de perspectiva, está tudo no trabalho, velho. E com certeza, o tempo me mostrou que isso tem utilidade coletiva. As pessoas param, olham, pensam. Uma pessoa está usando uma camisa, entra no elevador, uma outra lê, já comenta. Ali já se encontram duas exceções que não se conheceriam se não fosse a camisa. Já estabelece uma relação, uma descobrindo a outra. Sabe? Cara, é tanta gente que eu encontro que fala, cara, eu pensei que eu era sozinho no mundo até ouvir um vídeo seu. Velho, é tanta gente que dá vontade de falar assim, porra, se conheçam, cara. São exceções da regra. Mas ninguém está sozinho. É só você sair do seu meio convencional, aceitar a marginalidade que ele vai te impor e procurar a sua sintonia, mano. Você vai encontrar a sua sintonia em algum lugar. Você vai encontrar gente vibrando que nem você. Isso é lei da física, mano. Mas você precisa sair do seu meio convencional, o meio que te reprime, o meio que te estranha, ou o meio que fica preocupado com você. É preciso sair do meio da mentalidade convencional para abrir espaço para mentalidades afins, sintonizadas com a tua. É a partir daí que vai se formar uma cooperação evolutiva. E é inevitável. Muitas vezes isso acontece inconscientemente. Eu encontrei questões da regra por causa do meu trabalho. Porque eu saía com reflexão. Vendendo brochinho reflexivo. Quem é que vai parar para ver? Gente reflexiva. Então esse trabalho me levou a ter mais contato com gente pensante, gente com profundidade mental, que buscava mais. E ali eu encontrei meus instrutores, pessoas mais velhas, com vivência. Alguns ficavam comovidos, velho, de ver aquela figura cabeluda, hippie, maconheira, com reflexão na mão. Senta aqui, meu filho, toma uma cerveja com a gente. E começava a me explicar os próprios símbolos que eu estava desenhando. Desenvolver os pensamentos que eu tinha esboçado ali. Sacou? A vida me colocou os instrutores e eu ia melhorando o meu trabalho. Teve vez de eu tirar o brochinho. Realmente, você tem razão. Pegar o brochinho, tirar, jogar no chão, pisar em cima. Nunca mais eu vou fazer isso aí. Você tem razão, tá errado. Eu estava evoluindo no meu trabalho. Porque eu tinha assumido a minha reflexão e resolvido viver disso. Então eu comecei a encontrar as minhas sintonias. E o caminho foi se fazendo. Foram 40 anos aprendendo, velho. E é um aprendizado que não termina nunca. Só que a partir de um certo ponto,
você, ao mesmo tempo que está aprendendo, você está passando o que você aprende para frente, para os mais novos. Você já tem um certo tempo de vida, você já está passando para diante, os novos estão chegando, e ávidos te procurando e pegando as coisas dos seus pensamentos e colocando na vida deles para levar mais adiante ainda. Esse é o trabalho que eu estou fazendo, velho. Eu não digo que é o trabalho de formiguinha, porque a formiguinha repete o mesmo trabalho há milhões de anos e não tem nenhuma outra necessidade além dessa. E eu tenho muito mais necessidade do que a formiguinha. Tá bom? Então não é o trabalho de formiguinha. Cara, eu lembro que quando eu te conheci, eu frequentando aí na sua casa, tomando cerveja, trocando ideia, né, nessas reflexões, e era esse papo, né, de amigo trocando ideia. Mas quando eu te reencontrei, depois de um tempo em Goiânia, a gente foi trocar uma ideia e eu vi que algumas pessoas te enxergam como um sábio, um santo, e tem aquela coisa messiânica. E no seu lugar eu ficaria incomodado, porque eu lembro de que uma vez eu estava num sarau no Rio de Janeiro e um cara veio conversar comigo, que ele me tinha visto num sarau, e ele falou: nossa, cara, você é muito louco, gostei daquele sarau e tal, e me dá um autógrafo, porque eu achei muito foda e tal. E eu fiquei meio agressivo com ele, não tinha que ser agressivo, né? Mas foi meio surpresa, porque ninguém nunca perguntou isso pra mim. Eu falei: cara, eu não vou dar autógrafo porra nenhuma, quer comprar meu zine, cara? Vou tomar uma cerveja? Saca? E a minha atitude foi esta, poderia ter sido mais branda, mas foi o susto. E eu fico vendo as pessoas em cima de você, puxando sua camisa, quer tirar foto e tal. Eu ficaria muito agoniado. E algumas pessoas encaram... Eu já vi, por exemplo, textos... um texto te criticando, falando assim: o Eduardo Marinho, ele quer dar um de santo. A chegar absurdos que você imitava aquele cara do Natureza Selvagem, que abandona a riqueza para viver uma vida santa. E tal. E você não é santo, você é um ser humano, né, com defeitos, qualidades, um cara que está aprendendo, que tem um Sabe de ponto nada, de meu vista bem. diferenciado, interessante, mas você é um ser humano, cara. Você é um cara que está nesse processo também de aprendizado o tempo todo e tal. Cara, como é que você aguenta isso e como é que é essa relação com as pessoas te vendo como, né, um cara sábio, santo e dono da verdade? Velho, no princípio me incomodou bastante. Me incomodou bastante. Mas depois eu percebi, velho, tá na estrutura social a formação dessa mentalidade. É a cultura do celebrismo. Você aparece nos vídeos, as pessoas acham que você é alguma coisa além de um ser humano. Você é um guru, você é evoluído, você é sábio. É aquela coisa, mano. Teve gente que disse que eu sou Jesus Cristo reencarnado, mano. Eu não tenho o que Sério? dizer. Não tenho o que Sério? falar, velho. É. Caralho. Mas olha só a Porra. estrutura social. Olha o nível da educação da nossa sociedade. Olha o nível de informação. Olha, por isso que eu falei no começo, velho. Esse oceano de ignorância que foi plantado estrategicamente na sociedade dá margem ao surgimento dos charlatães, dos gurus, dos guias. Porque as pessoas não estão seguras para pensar por si, para escolher por si. Precisam de referências, precisam de indicadores, precisam de guias. Então ficam procurando. E projetam essa necessidade. Então a pessoa chegar para mim e dizer que eu sou guru, que eu sou... não muda nada. Só mostra quem ela é, como ela está vendo. E é uma visão programada, não é novidade. Por que eu vou me irritar com isso? Eu estou numa sociedade que cria esse tipo de postura. A mesma coisa quando eu escuto essas barbaridades sociais. A opinião que bandido bom é bandido morto, o pobre é pobre porque não se esforça, sabe como? Eu vejo isso como a colheita de um plantio muito bem feito, estratégico, por dominantes, que formam a ideologia da sociedade. Então eu não fico com raiva do emissor do pensamento, porque ele nem criou esse pensamento. Ele está só reproduzindo. A minha raiva está na origem, que é na estrutura social, no domínio das comunicações, na contratação de gênios da psicologia do inconsciente, pessoas capazes demais no estudo da mente humana, que são contratadas nas academias, os melhores. O cara é convencido de que ele é foda no controle da mentalidade e ele merece ganhar muito dinheiro, ele é enriquecido, que é uma forma de insensibilizar socialmente a pessoa. Olha os juízes, como é que são insensíveis com o drama da população. É a quantidade de grana que eles recebem, fazem eles se sentir seres humanos superiores.
e naturalizam a perversidade, porque cria desprezo pela maioria da população. Então, é uma criação social. Então eu não perco tempo, velho, tendo raiva de indivíduos ou de grupos que são formados por indução da cultura social. Uma sociedade que é perversa, constrói perversidade, estimula a perversidade, joga uns contra os outros, cria a mentalidade da competição, superficializa qualquer tipo de discussão. Então você vê discussões que são idiotas, superficiais e que invariavelmente terminam em insultos, quando não em pancadaria. Ou seja, discussões nocivas, não são só inúteis, são nocivas. Não trazem luz para ninguém. Pelo contrário, só trazem trevas. Mas é indução social. Eu não vou ficar perdendo meu sentimento tendo raiva dessas pessoas. Eu não quero ter raiva dessas pessoas. Eu entendo essas pessoas. Elas são brutalizadas, são ignorantizadas, são estimuladas na sua perversidade, são construídas socialmente dessa forma. Eu só quero ficar longe delas. E vou trabalhar onde eu sintonizo. Eu não quero brigar com esses caras. Não tenho tempo para estar trocando supapo com ninguém, não, meu irmão. Tenho coisa mais construtiva para fazer. Já foi o tempo. Eu estava no exército quando eu saía na pancada, porque aquilo me dava moral. Eu ganhava respeito. Quanto mais violento eu fosse, mais respeito eu tinha. Mas aquilo estava no final da adolescência, velho. Eu estava no exército ainda quando eu percebi o que estava sendo feito comigo. Eu não quero ser assim. Por que eu vou ser assim? Estou me construindo. Estou me destruindo por dentro e me reconstruindo o outro. Violento, idiota, egocêntrico, ignorante. Então, saí do exército. O que foi a primeira loucura, né? Não teve uma voz para dizer, faça isso, você está certo, siga o seu coração. Ninguém, não tinha uma voz para dizer isso. Ao contrário, amigos, camaradas, parentes, minhas irmãs, meus pais, padrinho, madrinha, avó, você está louco, não faça isso. Aí sua vida está garantida. E o que eu sentia que estava garantido era a minha frustração. Essas garantias não me interessam, porque elas são como um suborno para você violar sua consciência. Para você cometer crimes contra si mesmo, aquilo é um suborno. Ali está garantido. Ali ninguém te toca. Ali você é a autoridade do Estado, você tem porte de arma. Você vai ser respeitado em qualquer lugar. O que eu preciso fazer para isso? Violar minha consciência. Então vai se fuder. Eu não vou violar minha consciência. Prefiro a perseguição. Porque eu sei que as louvações sociais e as garantias só vão durar enquanto eu estiver vivo, mano. A minha consciência vai comigo para além. Eu não defino o que tem além, não, mas eu sinto muito fortemente que a vida não começa quando a gente nasce e não termina quando a gente morre. Então eu tomo muito cuidado com as coisas abstratas. Porque as maiores necessidades que o ser humano tem são abstratas, não são materiais. As necessidades materiais, como eu disse no primeiro vídeo que fizeram comigo, velho, são só 5. As necessidades fundamentais e materiais são só 5. Todas com A. Ar, alimento. Ar, água, alimento, agasalho e abrigo. Nessa ordem. Você tendo essas 5 coisas, você pode correr atrás das reais necessidades. É a realização no coletivo. É a produção de afeto. A resolução de problemas coletivos. A afabilidade. A hospitalidade. A serenidade. O desenvolvimento da consciência. A percepção das coisas. É tudo abstrato, mano. O que a gente precisa de verdade é tudo abstrato. E quem não tem essas coisas, quem não tem afeto, quem não tem amor, quem não tem realização coletiva, quem não tem o prazer de produzir o bem para a coletividade, pode ter dinheiro pra cacete que vive angustiado. Toma antidepressivo, vive doente, vive aborrecido, vive uma vida que não vale a pena. E outra coisa, mano, quando você é induzido a ter como objetivo de vida ganhar dinheiro, na verdade o seu objetivo é se cercar de falsidade. É se cercar de gente sabotada, vítima de crime social, que são os empregados. São os jardineiros, os faxineiros, as cozinheiras. Eu acho que esses trabalhos braçais, numa sociedade humana, seriam feitos unicamente pelos mais jovens. Aqueles que depois de formados, depois de experientes, vão mandar, eles começam a vida obedecendo, mano. Porque você não pode mandar sem saber o que é obedecer. Você não pode ocupar um cargo de mando se você nunca foi mandado. Mano. Você não tem consciência, você não vai ter respeito pelas pessoas. Mas como a sociedade
não é humana, o que interessa é você mandar sem humanidade, sem sensibilidade, sem consideração, sem nenhuma sensibilidade, sem respeito. Só Aí você sai da academia sem nunca ter pegado no tijolo e vai comandar peão. Eu queria tocar num outro ponto, mas só para falar um negócio que eu lembrei sobre aquele negócio de ser santo, dessa visão messiânica. Eu lembrei do meu amigo, Raul Seixas, né? Meu amigo que eu converso de vez em quando eu com e tal. Converso muito com o Raul Seixas, né? E tem um momento que o Raul Seixas está fazendo um show, aí teve uma pessoa que estava com uma criança doente, e ela jogou essa criança doente em cima do palco e falou assim: cura, Raul Seixas, meu filho, cura. Aí foi no momento que ele percebeu: opa, alguma coisa está errada. Estão manipulando o meu discurso para essa visão messiânica. Mas eu queria tocar nesse outro ponto do patrão, cara. Você critica muito a empresa, patrão e tal. Existe alguma forma desse mercado, do patrão, ter uma posição que não seja exploradora? Eu, particularmente, não acredito nisso, né? Mas eu queria ver a sua visão, que eu nunca vi você falando se existe possibilidade da relação patrão e funcionário mais sensível. Velho, olha, exceção tem em qualquer meio, mano. O meio patronal também tem suas exceções. Você encontra exceção na polícia, mano. Você encontra exceção na cadeia. Você encontra exceção em qualquer lugar. Gente boa, coerente, humana. Então você encontra. Uma vez eu estava num evento universitário e lá tinha um cara que nasceu numa família pobre e que tinha montado, afinal, uma empresa de alimentação. Ele servia alimentação nos lugares para a empresa. Ele era o dono dessa empresa. E quando ele apareceu lá na palestra, ele estava fazendo administração de empresa. Depois que ele montou essa empresa, ele começou a ter dinheiro e aí foi fazer o curso de administração de empresas. E o curso de administração de empresas tem uma característica, velho, que é ligar o luxo, a ostentação de riqueza, à eficiência. Se você vive no luxo e ostenta a riqueza, é porque você é muito eficiente. Então, os eventos dele são muito luxuosos. E aquilo sempre me incomodou muito. Porque o luxo ele é desumano. Ele é desumano. O luxo ele precisa de explorado. Então, ele é desumano. E esse cara me procurou, me chamou para almoçar no restaurante dele. E eu fui lá almoçar. E ele falou assim, olha, depois que eu fiz uma palestra, né? Ele falou, olha, eu já almocei antes de ir para a palestra, porque eu sabia que ia chegar aqui, ia estar todo mundo trabalhando, eu preciso também trabalhar. E ele botou um ambiental e entrou na linha de servir. Você não fazia diferença entre ele e os funcionários. Ele não tinha diferença nenhuma. Não via ele dar ordem, não vi ele maltratar ninguém. Aí depois que eu almocei, que ele encerrou o expediente, ele estava lá lavando também as coisas, junto com todo mundo. Sabe, eu esperei terminar tudo e continuei conversando com ele. E comecei a perguntar como é que ele trabalhava desse jeito. Não tinha funcionário que desrespeitava ele? Ele falou, não, nunca teve nenhum, não. Eu gosto de estar assim, eu nem gosto que saibam quem eu sou patrão. Se alguém chegar e perguntar quem é o patrão, a instrução que eles têm é não dizer quem é. Eu não gosto da posição de patrão. Eu não gosto da posição de patrão. Todo mundo aqui é meu amigo, entendeu? Eu me relaciono, no fim de semana a gente se encontra, faz festa, faz churrasco junto. Então, quer dizer, o cara não tinha aquela posição patronal. Eu sei que ele é uma raridade. Eu sei que não é exceção à regra. Eu sei que ele não é o patrão padrão. Ele não é o patrão que a sociedade cria. O patrão que a sociedade cria é aquele que encara o funcionário como custo, não como gente. Então, para ele chutar a bunda de funcionário pai de família, não custa nada. É uma questão empresarial, não é humana. Por isso que eu falo, a sociedade é empresarista, não é humanista. A gente não está entre esquerda e direita, mano. Esse papo é o dos instruídos. Os instruídos não chegam a 30% da população. É 20 e poucos por cento. E esse papo de esquerda e direita é entre exceções entre os instruídos. Então é um papo fechado, um papo hermético. Você não viu aquele cara na praia de Copacabana, que o filho dele morreu de Covid? E ele estava participando daquela manifestação com cruzes na areia. Aí chegou aquele rico bolsonarista e começou a destruir cruzes. Esquerdinho, e ele apareceu indignado com tanta raiva que o branco correu para o calçadão. E ele, o pai, coroa, preto,
foi lá, pegou a cruz e foi colocando cruz por cruz e dizendo: eu não sei o que é comunismo porque eu não estudei isso, eu não sei o que é fascismo porque eu não estudei isso, mas eu sei o que é ter um filho morto por uma doença que ninguém conhece. Ou seja, esse falava a língua do povo. Não é fascista, mano, porque ninguém sabe o que é. Pelo menos ninguém do meu meio. Ninguém da periferia. É empresarismo. É desumano. É uma língua mais conhecida. Porque o periférico, velho, o que tem contato com o acadêmico, ele está acostumado a ver arrogância. Ele vê a arrogância. A arrogância ela não é sempre grosseira. A benevolência também é uma forma de arrogância. O sentimento de quem sabe mais, que chega ali para ensinar, que eu sou bom de coração, eu podia estar preocupado só com a minha carreira acadêmica, eu estou aqui servindo a população. Quer dizer, o cara está desenvolvendo sentimentos artificiais ali. Ele não está à vontade ali. Ele não encara ninguém como igual. Ele está de cima para baixo. Então o periférico ele sente essa superioridade e isso cria uma espécie de barreira entre ele e quem está falando. Sabe? Então se você chega lá falando a língua dos acadêmicos, você recria essa barreira. E os caras não se sentem capazes de entender o que você está falando. Se você aprender a falar a língua deles e falar a língua que eles conhecem, você vai dizer a mesma coisa com muito melhor receptividade. Para o entendimento da estrutura social como funciona. Que é um entendimento negado às pessoas. Ali não tem incapazes. Ali é todo mundo capaz. Desde que você fale a língua que eles entendem. É plantado na cabeça do universitário que o pobre é um incapaz. Que o pobre é um coitado, é um inferior. E ele não lembra que a roupa que ele está vestindo foi o pobre que fez. Que a barriga dele está cheia porque pobre plantou, pobre colheu, pobre transportou. Provavelmente pobre preparou para ele comer. Ele não lembra que cada prédio da universidade foi construído por mão de ajudante de pedreiro. E que só funcionam todos os aparelhos e coisas porque os pobres estão lá fazendo a manutenção. Ele não percebe que depende de pobre. Ele é induzido a achar que pobre é uma coisa frágil e descartável. O próprio pobre é levado a acreditar nisso. É aí que entra o trabalho da conscientização, velho, do desenvolvimento da autoestima, da percepção de valores mais reais do que esses valores falsos, criados e impostos pela sociedade através tanto do modelo de ensino quanto do controle das comunicações, que é totalmente controlado por interesses econômico-financeiros, interesses mega empresariais. E as pessoas ficam sem perceber a realidade, se sentindo realmente inferiores, sendo que são a base de tudo, mano. Até a carga tributária do Estado, mais de 60%, ela é tirada do consumo dos produtos de primeira necessidade, que pobre que consome. Então o pobre, ele não só constrói tudo, ele não só bota tudo para funcionar, ele não só viabiliza o cotidiano da sociedade, ele também financia o Estado. A massa tributária, o grosso da massa tributária é a massa pobre que paga. E depois de tudo isso, de construir, financiar, tem os seus direitos roubados, mano. Pela própria sociedade que ela financia, que ela constrói. Sabotado porque ela é construída, sustentada pelos pobres, é dominada por um punhado de parasita social, que alimenta classes parasitárias que são qualificadas para servir dentro de uma estrutura social que tem a base na miséria, tem a base na pobreza, tem a base na escravidão, tem a base na ignorância, na desinformação ou no controle da informação por interesses empresariais. É preciso... O primeiro passo é enxergar, velho. Porque as pessoas querem decidir antes de enxergar. E aí decidem errado. Decidem sem enxergar direito. As pessoas não se enxergam condicionadas, velho. Não sentem o sentimento de superioridade artificial que tem dentro de si. Não percebe que a visão que tem sobre o pobre é uma visão condicionada. E aí fica difícil você juntar o saber com a sabedoria. Eu acho que esse é o pânico dos dominantes. É o saber chegar na sabedoria. E por que o saber não chega na sabedoria? Porque o saber é muito arrogante. Na academia existe uma cadeira subliminar de superioridade. E essa superioridade é o melhor afastador social que tem. É preciso destruir essa superioridade. Mas você não pode destruir isso no processo acadêmico. Você pode destruir isso em você mesmo. Como destrói? Como é? Como é que você destrói isso, então? Porque o diálogo entre nós tem que ser... Mas tem uma galera que é
mesmo fascista, racista, quer que pobre morre e tal. E eu vejo uma galera dita revolucionária que tem que dialogar com todo mundo. E eu até discuto muito com o Fábio, a gente conversa muito sobre isso, a gente concorda muito que não há diálogo com essa galera que está envolvida com esse pensamento fascista, autoritário. E a gente vê que muita galera dita esquerda ou revolucionária, vamos dialogar. E a gente não acredita no diálogo. A gente não acredita. E o que você acha disso? E se o diálogo tem que ficar entre nós, e se isso vai romper essa bolha para que a gente tenha autoestima, que a gente consiga destruir isso que você fala muito. Que eu também acredito que tem que destruir, mas destruir como? Pelo diálogo, e é um processo lento, gradual, mas tá urgente essa morte, assassinato, e pobre, preto, e é uma angústia a gente pensar que a nossa geração não vai ver isso, não vai ver uma melhora, enquanto nossos irmãos estão morrendo, né, cara? Velho, olha, isso nunca deixou de ser assim, não. Sempre foi assim. A diferença é que agora está começando a se perceber. Eu já vi revolucionários de cabeça branca, velho. Estava no ônibus e dois sentados na minha frente, vendo a manifestação, né? E sentei atrás deles exatamente porque são tradicionais, eu já vejo há décadas. E estava curioso para ouvir a conversa. E um estava dizendo para o outro, velho, cara, eu estou percebendo que a coisa é muito mais profunda do que eu sempre pensei. A situação está indo de mal a pior. Mas por quê, velho? Porque ele estava começando a enxergar que as instituições são dominadas. Ele sempre lutou dentro das instituições. Eles eram filiados a partidos, estavam sempre nas instituições. Achavam que todo o processo revolucionário era institucional. De repente, os caras percebem que as instituições são sabotadas, são dominadas. E o cara dizendo, eu acho que está indo de mal a pior, está tudo piorando, como eu nunca pensei. Eu estava atrás, velho, não resistia, meti o bedelho, foi dar licença. Não está ficando pior. Você que está começando a enxergar melhor. A sua visão está se ampliando. Você está vendo os mecanismos que já estavam lá antes de você enxergar. De domínio sobre as instituições. Mecanismos econômico-financeiros. Institucionais dominados. Todas as instituições. Todas. A começar pelos eleitos. Por que não há investimento em educação sério? Porque não pode, mano. Não é interesse de quem manda. E quem manda não bota cara. Paga para botar. Porque os marionetes políticos, quando um suja, pega com a boca na botija, é fácil tirar ele e substituir. E se houver um clamor popular, joga aquele na cadeia. É uma peça no tabuleiro que merece ganhar bastante, ser premiada pelo serviço, mas se incorrer numa denúncia muito grande, um descaramento muito grande, e algum perigo para as estruturas, o cara vai em cana, velho. Ele é só uma peça. Os poderes são muito maiores do que a gente percebe. Mas, no fundo, os poderes são exercidos com o nosso consentimento. Porque a gente se comporta como se comporta. Porque a gente quer o que a gente quer. Porque a gente vê o mundo como é induzido. Porque a gente não trabalha nos próprios condicionamentos. Você não vai mudar nada externamente se você não mudar realmente internamente. Dentro do seu sentimento, dentro da sua visão, dentro dos seus valores, dentro dos seus objetivos, nos seus comportamentos, no seu temperamento até. Você não vai mudar nada fora. E o que também não quer dizer que não vai mudar. Tudo está mudando o tempo todo. O que eu quero não é mudar o mundo. É escolher como participar dessa mudança que já estava aqui muito antes de eu nascer e vai continuar muito depois que eu morrer. Eu só quero escolher como participar. E não participar como eu fui levado, que nem gado, induzido, ameaçado, cobrado pela própria família. Eu só não quero estar participando como é condicionado, porque é pouco. Não satisfaz. Dá uma frustração enorme. Quando chega no fim da vida, você tem a sensação de que viveu em vão. Eu não imagino sensação pior para o fim da vida, mano. Você não tem mais gás para mudar nada, não tem como voltar atrás e refazer tudo. A vida está acabando e você se sente enganado. E hoje em dia, qual que é a sua relação com a sua família de origem? Eles te entendem? Eles mudaram um pouco semana passada. Né? Dialogar Minha com mãe eles morreu semana passada. Ah. E eu não tenho relação com a família assim. É muito pontual, muito esporádico. Agora que minha mãe morreu, acredito que vai ser menos ainda. Eu estou aí, se alguém me procura, né? Também há uma ou outra exceção dentro da minha família, mas que mantém distância, porque eu sou o cara que maltratou a família, que traiu os pais,
que abandonou tudo, que desprezou todos os benefícios que recebeu. A imagem que se formou a meu respeito é muito ruim. Então, eu não me sinto bem acolhido, não tem sintonia, na verdade. Né? Os valores são outros, velho. Eles vivem naquele patamar que eu vivi, de um mundo falso. Eu sentia a falsidade do mundo. Eles não, eles acham que o mundo é sincero. Eles acham que o mundo é assim mesmo. Você vê, uma grande parte da família consanguínea votou no Bolsonaro. Sério? Sacou? É um pessoal instruído em universidade e ignorante social. Sacou? Acredita que Paulo Freire é esse demônio que se pinta. É a galera da ignorância instruída. Porque a universidade não livra ninguém de ser ignorante, não, velho. Socialmente falando. Você é bem preparado para a profissão. Você recebe sua instrução para servir ao mercado. Não para ser um ser humano numa sociedade em harmonia. Nenhuma escola fala em harmonia social, velho. E, no entanto, eu sinto dentro de mim que nós, família humana, caminhamos na direção de harmonia social. Que um dia a gente vai chegar lá. Não sei daqui a quanto tempo. Não é para eu ver. Eu não vou ver o mundo justo. Mas eu tenho o sentimento de que o mundo se aperfeiçoa, velho. Vai se aperfeiçoando. O que eu quero é virar meu nariz na direção do aperfeiçoamento, e se eu não posso aperfeiçoar o mundo, eu me aperfeiçoo. E isso aperfeiçoa o mundo. É a mudança interna que faz a mudança coletiva, mano. É a mudança individual que faz a coletiva. Você querer mudar o coletivo é muito fácil. Difícil é mudar você mesmo lá dentro, no fundo do ser. Isso é que é difícil. Quem é que vai se dar esse trabalho? Abandonar os valores e construir outros. Se desapegar das garantias e correr riscos. Aí que tem mudança mesmo. E o seu diálogo, a galera da periferia entende muito bem, porque você não tem aquele jargão, todo aquele linguajar acadêmico, então a gente consegue entender muito bem o que você diz. Uma coisa que me impressiona muito é quando você entra, por exemplo, eu já vi você na Jovem Pan, que é uma mídia convencional escrota, e você consegue falar e a galera ouve. Você é o único cara que consegue, dentro da academia, criticar a academia. Eu já vi algumas palestras tuas na internet, você na academia criticando e tal. E dentro dessa mídia nojenta, escrota, convencional, e consegue dialogar e as pessoas te ouvem. É claro que, dentro do meu pensamento, na verdade, eu acho que a galera tem medo de ficar te instigando, tentam te jogar em armadilhas, falando que você é marxista, que você é anarquista, que você leu Bakunin, etc e tal. E você consegue dialogar e a galera cala a boca pra você, cara. Como é que a gente... porque a mídia ela tem um poder muito foda, saca? Se a gente conseguisse invadir essa porra, sacou? E falar pra massa, que ainda infelizmente consome essa mídia nojenta, a gente conseguiria ampliar muito mais o leque. E você consegue em momentos pontuais, que você também raramente você vai. E quando você vai, a galera cala. Como é que você consegue isso? Isso Eu me acho que intriga. eles não me localizam, mano. Eu não uso as palavras código que já foram criminalizadas, entendeu? Que já foram preparadas para serem mísseis. Eu não uso essas palavras. Eu não tenho ataque. Eu não vou atacar. Eu vou dizer o que eu estou vendo. Simples. Agora, quando o nego fala, isso é Marx, é Lacan, é Kant, eu não li nenhum desses caras, velho. Já vi um cara falar comigo, você leu sim, tá mentindo. Eu não li nenhum desses caras, velho. Inclusive me incomoda quando eu estou numa discussão a respeito da sociedade e o cara me interrompe para dizer isso aí é fulano. Não é, cara, sou eu. Não conheço esse babaca. Eu não li. Eu não gosto dessa leitura. O linguajar me repele. Agora, essas pessoas olharam para a mesma sociedade que eu estou olhando. De repente estão vendo o que eu também estou vendo. Eu não preciso de muleta para enxergar nem para pensar, não. Eu posso pensar por mim. Eu estou vendo as evidências no meu focinho, velho. Eu não preciso ver nenhum, para perceber que é uma enorme sacanagem, que é um domínio econômico financeiro. E não usar as palavras já marcadas, o capital. O que é o capital, mano? Eu conheço a capital do Rio de Janeiro é Rio de Janeiro, a capital do Brasil é Brasília. Por que eu vou usar essa palavra? Eu falava o dinheiro, o empresarismo, o poder econômico. Eu não vou usar o jargão revolucionário de carteirinha, velho. Não vou.
porque eu vou arrumar inimigo. Está programado para o conflito isso daí. E o conflito não me interessa. Você diz assim, a gente tomar a mídia. Velho, a gente precisa se comunicar, não precisa tomar, invadir nada, não. A gente precisa usar o espectro magnético, dar um jeito de usar o espectro magnético. E colocar conteúdo no ar. Se você coloca conteúdo, velho, nós estamos numa sociedade extremamente carente de conteúdo. O que você tem nas comunicações é superficial e extremo. Então, existe uma carência de profundidade latente. Não é preciso você superar a mídia, é preciso você criar conteúdo e soltar, mano. Para aí estão as redes. É o que eu falo sempre, mano. Quando a gente terminou de fazer o filme, o Via Celestina com Harry, ele estava pensando na divulgação, então eu falei, velho, em vez de se dar o trabalho de divulgar esse filme, solta no YouTube e vamos fazer outro. Se a gente tem que trabalhar, vamos produzir mais. Terminou o produto? Larga ele. Ele se divulga. E a gente já vai produzir outro. Terminar, solta no mundo e vamos fazer outra coisa. Porque terminar, solta no mundo. Nada de procurar divulgação, velho. Essa visibilidade que eu tenho, que eu nem esperava, que eu não planejei, nunca desejei, nem imaginei que ia rolar, ela veio espontaneamente, sem eu fazer nada, velho. Eu fazendo o que eu faço sempre. Chegaram as câmeras em mim, eu não chamei câmera nenhuma para me filmar. Botaram minha cara na internet falando o que eu falo há 40 anos na rua. A mesma coisa que eu sempre falei. Com 19 anos eu falei, a sociedade é uma grande falcatrua, que enche a gente de mentira e ameaça para levar a gente à frustração no fim da vida. É dominada. A política não é política, é farsa. Política faço eu com o meu trabalho, sem visar nenhum cargo de poder. Porque eu tenho intenção na harmonia social. Eu tenho como objetivo a harmonia social, ainda que não seja para mim, é para a minha humanidade. Política, para mim, é busca de harmonia social. Então, isso que se apresenta como política, não é política, é farsa. É simulação. Como é simulação a democracia? É uma simulação. Pois é, Eduardo, o tempo está acabando aqui. A gente tem 4 minutos. Aí eu queria agradecer, saca? Você é um cara que, porra, admiro pra caralho, né? Te conheço já há um tempo e, que nem eu te falei, você foi pra mim tipo um divisor na minha mente, porque eu passei a ver o óbvio e entender que existe um poder que eu tava combatendo, que era apenas o fantoche do rolê, saca? Quando você percebe que tá além, muda tudo, até as relações sociais, sabe, a revolta passa a ser indignação, e isso pra mim foi até saudável, foi pra mim uma cura da minha saúde, sacou? Eu era muito porra louca, muito autodestrutivo, né, cara? Porque eu me entregava, eu era um cara que não tinha essa malícia, xingava política, tinha todo um esquema que eu amadureci muito, só 10 anos atrás, quando eu te conheci. E você falou do academês, dessa linguagem, da literatura e tal, e a editora Merda na Mão, ela tá com essa ideia totalmente sem atravessadores, cagando e andando com esse mercado editorial idiota, sacou? Que tem muita gente produzindo um puta trabalho, muita gente nas periferias, nos movimentos sociais, que tem muita voz, tem muito trabalho interessante e são cerceados por esse mercado editorial idiota, inescrupuloso e hipócrita. Então a gente está com essa ideia de publicar quadrinhos, poemas, manifestos, etc. e tal, e focado na periferia, focado em nós por nós, sacou? O nosso diálogo é entre a gente pode criar um elo de junção mesmo, saca? Sem cagar regra, dando liberdade para a pessoa se expressar como quiser, sacou? Que eu acho fundamental, porque o que a gente vê também nesse mercado editorial, que tem toda uma regra, um conceito, você tem que seguir a cartilha, se você não seguir a cartilha, você não vai ser aceito e você tem que se enquadrar. E a gente não quer pessoas enquadráveis, a gente quer pessoas livres, pessoas que têm essa proposta. E a gente está com uma campanha no Catarse de financiamento coletivo, que está aqui na bio do Instagram, que é justamente essa ideia da gente se financiar, sacou? É uma editora que não tem essa visão de lucro, sacou? A gente está com a proposta de não cobrar dos autores,
E isso você vai ver em qualquer editora, isso não existe, sacou? Porque as editoras cobram o olho da cara para publicar, e a gente quer publicar sem cobrar um centavo dos autores. Então, para isso, a gente precisa que a galera entenda